Senhoras, senhores, estudantes, professores, convidados, bom dia! Tá muito fraco, bom dia! Muito bem, senhoras, senhores, sejam todos muito bem-vindos ao MITCOM 2018. Eu sou o Rodrigo Botura, mediador desta sabatina de hoje. Estamos iniciando as atividades do MITCOM 2018, cuja temática é política. E hoje iniciamos toda essa semana, quarta, quinta e sexta, toda dedicada ao tema de política. Hoje, quarta-feira e sexta-feira, dedicada às sabatinas com os candidatos a governo do estado do Paraná. E na quinta-feira, workshops e palestras relacionados também ao tema de política. Hoje recebemos aqui como convidado o candidato Jorge Bernardi, que irá também ser sabatinado, um dos candidatos sabatinados aqui na UP. Por questões de compromissos, os candidatos que irão participar são Dr. Rosinha, professor Ivan, João Arruda, Dionísio Marinho, professor Piva e Ogier Bucchi. Por questões de compromissos pessoais, os candidatos ao governo Cida Borghetti e Ratinho Júnior não poderão comparecer às sabatinas. Senhoras e senhores, abrindo as falas do MITCOM 2018, recebemos aqui no nosso palco, que irá falar em nome dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Cristiane Monteiro Machado, que irá falar em nome de Jornalismo e Publicidade, pois a coordenadora do curso de Jornalismo, Zaclis Veiga, está em compromissos pessoais na elaboração da prova do ENAD em Brasília. Por isso, recebam todos com uma salva de palmas a coordenadora do curso de Publicidade, Cristiane Machado. Uma salva de palmas. Bom dia. O tema de política é absolutamente relevante para estudantes das áreas de comunicação, para futuros publicitários, futuros jornalistas e também para os futuros profissionais da área jurídica que estão aqui. E é um tema que a gente aproveita quando existe uma movimentação nesse sentido, então as datas de eleições, para discutir com mais propriedade, com mais proximidade. São temas que aparecem nos cursos, mas que quando a gente tem o país inteiro vivendo isso, e nesse momento o Estado inteiro vivendo isso, a gente precisa aproveitar. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que vai participar, os candidatos que vão participar desse evento, e também agradecer a presença de quem veio para assistir e principalmente de quem está organizando esse evento. Então os professores que estão envolvidos, quase todos os professores dos cursos de comunicação, os centros acadêmicos de jornalismo e direito, a Practice, Agência Experimental de Publicidade, todo mundo que está então trabalhando hoje aqui e que está envolvido de alguma maneira nesse evento. Gostaria então de dar as boas-vindas oficiais para todo mundo, não vou me estender aqui. A professora Zaclis não pôde estar presente, são compromissos profissionais e não pessoais. Ela foi convocada para uma reunião em Brasília, a partir de amanhã ela estará conosco. Então, em nome dela, também eu dou as boas-vindas a todos. Aproveitem a semana, espero que seja de bastante utilidade para todos. Vamos receber agora também para uma fala aqui em nosso palco o diretor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Positivo, Roberto Di Benedetto. Uma salva de palmas para Roberto Di Benedetto. Bom dia a todos. Quero começar com um elogio para depois dar uma bronca. Primeiro, eu queria elogiar os alunos, aos professores, tanto da Escola de Comunicação e Design, quanto da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, pela organização do evento. A gente passa por um momento político bastante tenebroso, e se a gente não falar sobre ele, as trevas aumentarão e não se dissiparão. A gente está fazendo uma sequência de falas sobre jornalismo, da Escola de Comunicação e Design de uma forma geral. Vai ter a sabatina dos candidatos a governo de Estado, só que aí vem a bronca. Eu acho que é pouco. A gente precisava também sabatinar os candidatos a Senado, a gente precisava também sabatinar os candidatos a deputado federal e estadual, a gente também precisava tentar fazer uma discussão da eleição federal. E esses debates, essas discussões, elas ajudam a gente a entender um pouco o que está acontecendo. Tá? Se o momento federal
ele é complicado. A gente olha para a campanha, é uma campanha bastante sui generis, às vezes a gente acha que é uma piada. A campanha para governo de estado ela é tão estranha que nem força para ser piada ela tem, né? Aí a gente tem uma dificuldade muito grande de ver qualquer possibilidade de futuro, né? Que futuro a gente vai ver para o país com uma campanha como essa para presidente? Que futuro a gente vê para o Estado com uma campanha como essa para governo de Estado? Vão ser campanhas muito, muito rápidas. Hoje já é dia 15, amanhã que oficialmente começa o período de propaganda eleitoral. A gente tem pela frente 1 mês e meio, as eleições são dia 3 de outubro, 7 de outubro. Eu acho que nunca a gente teve uma campanha tão rápida, tão expressa, e isso contribui para essa sensação de um simulacro de democracia que a gente vive, né? Talvez a campanha seja rápida para a gente também não perceber que tem campanha, nem que vai ter muita eleição, nem que tem candidato. Então, em 1 mês e meio, resolveremos, esperamos, a questão de eleição em primeiro turno, mas aí quando já se define deputados federais e deputados estaduais. Um dos elementos fundamentais para entender a crise brasileira atual é olhar para o parlamento. E mais uma vez a gente vai ter uma campanha em que a gente não olha para o parlamento. Aí fica a minha provocação a vocês. Quem são os candidatos a deputado estadual e quem são os candidatos a deputado federal? Não vou nem olhar para o Senado. Vamos olhar só para a Assembleia e para a Câmara de Deputados. Um dos grandes problemas brasileiros são as bancadas, tá? A gente tem a famosa bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala. Quem são esses deputados? O que pensam? Onde vivem? Né? Do que se alimentam? Isso é uma temática para vocês, do jornalismo, da publicidade, do direito, das relações internacionais, da universidade de uma forma geral, debater. Porque é na campanha invisível de deputado federal e de deputado estadual que muitas coisas são resolvidas e a gente sela aí um futuro de próximos 4 anos de incógnita, né? Do que esses deputados, as suas bancadas e as suas negociações, para usar um termo mais neutro, farão do país nos próximos 4 anos. Então, parabéns aos professores, aos alunos, às coordenações, mas, por favor, esse não pode ser o único evento das eleições. A gente tem 1 mês e 15 dias aí pela frente. A gente precisa debater, se não com a presença dos candidatos, já que os candidatos estão fugindo dos debates, se não com a presença deles, pelo menos a gente precisa debater do que é feita essa política e de qual é o futuro dessa política no Brasil. Parabéns, obrigado, até uma próxima. E agora vamos receber a fala do magnífico reitor José Pio Martins, também aqui em nosso palco. Uma salva de palmas para o nosso reitor. Bom dia. Alô? Bom dia a todos. Eu quero citar expressamente a professora Cristiane, em nome de quem eu cumprimento pela realização do evento, cumprimento a professora Zaclis, e em nome das duas, os professores de ambos os cursos que estão participando. Um cumprimento muito especial aos alunos e outras pessoas que estão aqui. Eu quero cumprimentar o professor Roberto de Benedetto, que é o diretor de nossa área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Agradecer a presença do candidato Jorge Bernardi, seja muito bem-vindo à nossa casa. E no tempo que eu tenho aqui, vou dizer algumas coisas que eu acho relevantes. Quando a Cristiane e a Zaclis falaram comigo para participar muito rapidamente dessa abertura, eu olhei a programação e disse o seguinte: que bom que todos foram convidados. Se alguém não aparecer de qualquer partido, não é por alijamento
desprezo nem a assunção de uma posição partidária, nem da universidade, nem dos cursos. Todos foram convidados. E é claro que, por razões muito pessoais, um ou outro acaba não vindo, mas é só essa a questão. A universidade é, por definição, um lugar de pluralidade, de debate, de respeito à divergência, de conhecimento. Eu até me lembrei de uma questão muito essencial, que foi a seguinte: eu estava na Assembleia Legislativa do Paraná, em um evento lá, quando uma menina que ficou muito conhecida aqui em Curitiba, há coisa de 2 anos talvez, de 16 anos, em função de um problema que houve numa escola aqui em Santa Felicidade, fez lá uma exposição e aquele vídeo de talvez 1 minuto e meio viralizou. Virou um vírus bastante interessante. E eu me dirigi a ela e disse apenas o seguinte: eu disse, olha, você tem 16 anos, ainda não terminou o ensino médio, fala muito bem, tem muitas convicções, mas deixe-me dar uma sugestão. Assuma uma humildade intelectual, para entender que qualquer pessoa aos 16 anos ainda não viveu, ainda não estudou, ainda não leu o suficiente para ter certezas e apenas certezas na vida. Aliás, certezas totais, na verdade, nós não devemos ter nem até o dia de nossa morte. Então, a pluralidade, a convivência com a divergência e a aceitação da opinião contrária é fundamental, sobretudo em um ambiente universitário. E eu costumo dizer para os estudantes o seguinte: ouçam todos, estudem todas as teorias, conheçam todos os lados e não terceirize seu cérebro a favor de nenhum guru. Nem eu, nem professor, nem cientista, nem ninguém. Depois de preparar-se o suficiente, tire suas próprias conclusões e siga seu caminho por escolha própria. Eu costumo dizer que depois que Gutenberg, 1455, inventou a imprensa, e a partir daí, há um ano simbólico em que 200 exemplares da Bíblia foram impressos, e a partir daí foi possível que os cristãos pudessem ler diretamente a Bíblia sem a intermediação do sacerdote, a partir daí surgiu a possibilidade de não terceirizarmos mais nosso cérebro. Porque antes, um cristão só tomava conhecimento da Bíblia por meio da leitura feita por um sacerdote, até porque não havia um material impresso. No mundo de hoje, com tantos meios à nossa disposição, eu costumo dizer o seguinte: só depois de umas 20 mil páginas de leitura, de estudo, é possível começar a ter algumas convicções que tenham um embasamento. E isso é fundamental. E um outro ponto que eu gostaria de observar aqui é a respeito do que é a própria democracia. Eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo há muitos anos, que eu dei o seguinte título, foi próximo da eleição. Eu escrevo basicamente sobre economia, mas perto da eleição me aventurei a escrever um texto sobre política, e o título foi O Voto e o Fuzil. O voto é a alternativa ao fuzil, ou um ou outro. Porque o voto, na verdade, é a maneira da sociedade fazer-se representar, administrar os conflitos. E o Benedetto fez uma observação aqui muito interessante. Um certo dia, ouvi alguém dizer o seguinte: mas como que existe uma bancada da bala? Deputados que defendem o armamento, não o desarmamento. Eu disse, e daí? Não tem a bancada do sem terra? Não tem a bancada do sem teto? Não tem a bancada da Bíblia? Não tem a bancada da bola? Aqueles deputados todos que defendem aí. Aliás, o pessoal lá da CBF, a bancada do boi, todas as bancadas são legítimas. Aliás, eu prefiro que o sujeito diga a que setor ele representa e que interesses ele defende, porque a democracia tem pelo menos 4 características: a liberdade de opinião, o direito ao voto secreto, o rodízio de liderança e a existência de oposição. Ou é isso, ou é o fuzil. E essa coisa começou lá, sobretudo, em 1688, na Revolução Gloriosa Inglesa, em que o soberano era o único que não se submetia às leis que ele fazia para todos os demais cidadãos do país. E ali acabou-se com essa brincadeira de que ao soberano, aos dirigentes, aos governantes, não se aplica o conjunto de leis que se aplicam às pessoas. Na verdade, toda essa invenção
conquanto tenha muitos defeitos operacionais, a democracia tem defeitos operacionais, o sistema eleitoral tem defeitos operacionais, mas é a alternativa à lei do mais forte. E eu costumo dizer que eu prefiro o voto porque na briga de fuzil contra fuzil eu me daria mal, com certeza, porque deve ter gente muito mais forte do que eu. Dito isto, é necessário que respeitemos todas as opiniões, é necessário que contestemos sim, que opinemos sim, que discordemos sim, mas é necessário respeitar. E minha última frase é esta: qualquer pessoa que venha sentar aqui defendendo qualquer ideia deve ser respeitada. Não deve ser vaiada, não deve ser achincalhada, muito menos perseguida por defender sua ideia. É melhor que defenda explicitamente do que diga que não defende e nos bastidores atue em favor de uma ideia da qual possamos nos envergonhar. Dito isto, obrigado sobretudo ao candidato Jorge Bernardi que está aqui hoje. Tenhamos todos um bom evento e parabéns, Cristiane, e a vocês todos por realizarem neste momento tão crucial da vida nacional este evento. Muito obrigado. Muito bem, a professora Cristiane está me repassando aqui um aviso. Os alunos que vieram da Santos Andrade de carro devem fazer a sua credencial na Estapar no prédio da reitoria. Okay? Então, aqueles que vieram da Santos Andrade de carro, estão com o carro aqui no estacionamento, devem fazer a sua credencial da Estapar lá no prédio da reitoria. Existe uma cabine onde você pode fazer a sua credencial para validar assim o seu estacionamento. Muito obrigado, professora. Vamos dando continuidade então ao nosso evento. E, senhoras e senhores, o candidato que vai ser sabatinado hoje aqui na Miticom, abre a Miticom, sendo o primeiro candidato, é o candidato Jorge Bernardi, da Rede. E antes de convidar propriamente dito o candidato a subir ao palco para falar um pouquinho sobre o seu plano de governo, vamos apresentar a mesa que irá compor hoje a sabatina do candidato. Está composta a mesa por Pietro Maués, presidente do Centro Acadêmico de Direito. Convidamos Pietro para que suba ao palco. Uma salva de palmas ao presidente do Centro Acadêmico de Direito. A jornalista da Gazeta do Povo, Kátia Brembati. Muito bem, professora do curso de jornalismo, jornalista da Gazeta. E também convidamos à nossa mesa Vitor Pelanda, estudante do curso de Publicidade e Propaganda. Uma salva de palmas ao Vitor. Reforçamos novamente que os candidatos Cida Borghetti, Priscila Ebari e Ratinho Júnior não puderam comparecer e não vão poder comparecer às sabatinas devido a compromissos pessoais e profissionais. Irão ser sabatinados Dr. Rosinha, professor Ivan, João Arruda, Dionísio Marinho, professor Piva e o Jair Buque. E, senhoras e senhores, recebam o primeiro sabatinado desta Miticom com vocês, Jorge Bernardi, candidato da Rede. Uma salva de palmas ao nosso candidato. Muito bem, composta assim a nossa mesa, então vamos dar início à nossa sabatina. A sabatina será disposta em 4 blocos. Em um primeiro bloco, o candidato irá se apresentar por durante 5 minutos e teremos um bloco seguinte de 25 minutos em que serão feitas perguntas por participantes da mesa e pelo mediador. O segundo bloco de 25 minutos também será composto por perguntas feitas e gravadas, já previamente escolhidas. E um último bloco em que o candidato terá 5 minutos para realizar suas considerações finais. Muito bem, vamos então dar início à nossa mesa. Todos dispostos? Sim? Muito bem, eu vou tomar a liberdade de começar a mesa perguntando já ao candidato. Ah, muito bem, sim, tem microfone sim. Na verdade, esse microfone aqui, som. Agora ele funcionou. Bom, só testa o microfone para mim, candidato. Alô? Muito bem. Olha, eu vou dar início então à nossa mesa, iniciando com a primeira pergunta do dia ao candidato Jorge Bernardi. Candidato, nós vivemos
hoje um momento muito difícil na política brasileira. Nós temos hoje candidatos presidenciáveis à presidência da República com ideias muito diferentes, muito distintas. Eu gostaria de saber do candidato, como candidato ao governo do Estado do Paraná, como você enxerga essa divergência de ideias, se isso atrapalharia de algum modo, algum daqueles candidatos atrapalharia de algum modo o seu plano de governo, se isso influenciaria diretamente no seu plano de governo. Eu poderia inicialmente me apresentar naqueles 5 minutos, pode ser? Por favor. Depois eu respondo essa pergunta. Inicialmente eu quero agradecer o convite, a honra de estar participando desta sabatina, dizer que do meu respeito que eu tenho pela Universidade Positivo, pelos seus cursos. Aliás, os alunos que estão aqui são justamente das áreas em que eu estudei. Eu sou formado em comunicação social, habilitação, jornalismo, mas estudei também na Federal, na época, até estava comentando com as nossas colegas aqui, publicidade e propaganda. Posteriormente, paralelamente à noite, eu estudei Direito, atuo já há 37 anos como advogado e também jornalista paralelamente. Quero agradecer aos nossos debatedores, me faço acompanhar pelo professor Luiz Adão, até peço que se levante, ele é nosso candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, também fundador da Faculdade de Direito, de Administração e Pedagogia de Campo Largo, e o meu outro candidato a senador é o ex-senador e ex-vice-governador Flávio Arnes, que pediu desculpas de não estar aqui nesta manhã, já que está em viagem pelo interior do estado do Paraná. A nossa proposta de governo, aliás, antes disso eu gostaria de dizer que também sou professor já há alguns anos, 15 anos, tive cerca de 70 mil alunos, eu sou professor do ensino à distância, basicamente, trabalho numa instituição de ensino, uma das maiores do nosso país, que tem 221 mil alunos. Nós temos cerca de 752 polos em 640 cidades e já formamos mais de 500 mil estudantes em todo o país. São 99 cursos superiores aqui em Curitiba e que é a única com a nota 5 no ensino à distância do MEC, no processo de recredenciamento. Ou seja, a nota 5 é a nota máxima que uma instituição pode receber. Eu tenho especialização, mestrado e doutorado na área de gestão urbana. E nós estamos elaborando desde o mês de novembro do ano passado este plano de governo, que são os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, onde nós abordamos todas as áreas da administração pública de uma forma sintética. São projetos estratégicos que, uma vez nós chegando ao Palácio Iguaçu, nós vamos detalhar todos esses projetos e que, no final, eu gostaria de entregar aqui para a coordenação deste evento. Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero fazer mais um apelo e um pedido a vocês. Por uma questão de legislação, amanhã haverá o primeiro debate na televisão, na Band, e foram convidados 6 candidatos, como nós da rede. Tínhamos 5 deputados na época em que foi elaborada, foi sancionada a lei dessas eleições, e depois saíram, e agora eu só tenho 4, eu não fui convidado. Aqui vocês observaram que alguns candidatos, por N motivos, não vieram. Mas eu quero participar dos debates, quero ser sabatinado por vocês, quero que as pessoas conheçam. Então, se vocês puderem me ajudar, dizer que vocês gostariam também de ouvir eu confrontando as ideias e os nossos projetos neste primeiro debate que vai acontecer amanhã à noite. Feito isso, então eu vou responder a sua pergunta. Se você quiser repetir, porque, como eu já falei quase 5 minutos,
Você queria saber como os candidatos a presidente da República, eles podem interferir. Exatamente. Como você, como candidato a governo do Estado, o seu plano de governo, o seu projeto de governo para o nosso Estado, como você enxerga essa divergência de ideias dos candidatos à presidência da República, se isso de alguma maneira pode interferir no seu plano de governo para o governo do Estado do Paraná? Especificamente no meu plano de governo não vai interferir. Mas, evidentemente, que nós estamos vivendo um momento no nosso país em que as posições políticas estão radicalizadas. E vocês observem que, até um certo tempo atrás, outras eleições, nós não tínhamos posturas de extrema-direita, por exemplo, e de extrema-esquerda. Extrema-esquerda sempre tivemos. Agora, o nosso plano de governo e a forma como nós estamos encarando estas eleições é algo um pouco diferente do que a ciência política mostra tradicionalmente. Como falou aqui o professor José Pio Martins, nós temos que respeitar o direito de todas as ideias se manifestarem. Só que a democracia, ela tem alguns pressupostos. Por exemplo, Habermas, que é um filósofo da escola de Frankfurt, ele diz que a democracia tem que respeitar o direito da minoria. Ou seja, você, de qualquer forma, você não pode ultrapassar determinados limites. Porque, vamos pegar como exemplo, na época dos nazistas na Alemanha. Ou seja, a grande maioria da população alemã era favorável, infelizmente, ao genocídio dos judeus. Mas isso não significava que fosse uma democracia naquele momento. Por quê? Porque os judeus, eles não podiam suportar aquela pressão, uma vez que com isso, eles estariam oferecendo a sua vida em sacrifício em função da vontade da maioria. Então, num regime democrático, nós temos que aceitar todas as posições, desde que não ultrapasse determinados limites, que são limites da condição humana. E, nesse sentido, o que eu quero dizer é que nós, da Rede Sustentabilidade, nesta coligação com a Democracia Cristã e também com o Partido Pátria Livre, nós defendemos um modelo que é um passo à frente a esta velha política, ou seja, de esquerda, de direita e de centro. Nós vemos o ser humano, a condição humana e a ética planetária como algo que envolve o ser humano. Ou seja, o ser humano é um ser integral, físico, biológico, social, político, e todas essas visões, elas têm que fazer parte, digamos, deste nosso universo, ou seja, você respeitar as pessoas e, a partir do respeito das pessoas, você projetar o que você quer e o desejo que você pretende para uma sociedade. E nesses 18 eixos estratégicos, nós fizemos exatamente isso. Ou seja, projetamos um Estado do Paraná que seja sustentável, não apenas para a minha geração, a geração de vocês, dos filhos de vocês, dos netos de vocês, mas uma geração para os netos dos nossos netos, ou seja, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos e talvez daqui a 1 milhão de anos. Nós, os seres humanos, o Homo sapiens sapiens, nós temos, digamos assim, no planeta Terra, estamos aqui há aproximadamente 200 mil anos nesse processo evolutivo. Agora, a ciência aponta de que os mamíferos, de um modo geral, vivem 5 milhões de anos. Ou seja, a nossa espécie, o dia que ela for conquistar outros planetas, outros mundos, então ela tem que preparar ou manter esse nosso espaço, que é o planeta Terra.
não apenas para esse momento, para as próximas gerações, mas para aquelas que vão vir quando nós já não estivermos aqui há muitos séculos e há muitos milênios. Então, essa é a visão que nós temos. E, do ponto de vista político, eu não acredito que as decisões que estejam lá a nível federal, ganhe quem ganhar, e nós defendemos Marina Silva, que também defende as mesmas ideias nossas, de que isso vai interferir aqui no nosso plano de governo e na nossa administração no estado do Paraná. Muito obrigado, candidato. Nós vamos prosseguindo aqui com a nossa sabatina. Agora eu gostaria de passar a palavra e a pergunta para a professora e jornalista da Gazeta do Povo, Kátia Brembati. Acho que eu devolvo aqui para ele, fica mais fácil, a gente vai ficar andando aqui. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em atividade dupla, né? Como jornalista da Gazeta do Povo e também como professora aqui do curso de jornalismo há 5 anos. Queria dar um recado bem especial, que vocês podem passar, por exemplo, para os colegas de vocês que não estão presentes, né? A gente está aqui com o auditório cheio, é muito bom ver gente discutindo política, gente prestando atenção nesse momento, como a professora Cristiane destacou. Mas, para quem não puder estar presente, é bem importante saber que a gente está transmitindo essa sabatina pela Rede Teia. Então, essas informações estão disponíveis tanto ao vivo, quanto depois podem ser reassistidas por quem quiser conferir o que foi discutido, né? Vamos passar aqui para a primeira pergunta. Eu tenho várias perguntas na área ambiental por motivos óbvios, né? O partido que o senhor está atualmente, e também eu tenho uma atuação também no jornalismo ambiental, mas eu queria começar com um assunto um pouquinho mais polêmico. Nos últimos dias, muitos casos de homens que matam mulheres ganharam destaque no Paraná, fomentando a discussão sobre isso, né? No passado, a gente já teve um secretário estadual de segurança que disse que mortes em ambiente familiar não eram evitáveis, que era possível combater a criminalidade num sentido, por exemplo, de tráfico de drogas ou latrocínios, mas que a morte no ambiente familiar não era prevenível, não era evitável. O senhor tem alguma proposta na área de segurança que possa realmente interferir nessa situação da violência contra a mulher? Eu quero agradecer a nossa colega jornalista Kátia e a profundidade da pergunta. Eu, particularmente, como ser humano e como homem, eu sofri muito com essa tragédia e essa violência, esse feminicídio que aconteceu aqui, próximo de Curitiba, em Guarapuava. Nós sabemos que isso acontece diariamente em Curitiba. Eu mesmo, como advogado na área criminal, muitas e muitas vezes acompanhei mulheres que foram até a delegacia da mulher para justamente denunciar os seus maridos. E eu sou um defensor da Lei Maria da Penha, mas eu tenho que reconhecer que esta lei não evita esse tipo de violência de gênero, principalmente contra a mulher. Nós, no nosso plano de governo, nós estamos preocupados com a violência familiar. Por isso que, além de fortalecer as delegacias da mulher, nós estamos propondo também a criação de delegacias do idoso, porque também as pessoas idosas, hoje nós temos uma população idosa cada vez maior, os idosos são vítimas de violência, e essa violência muitas vezes acontece pelos filhos, pelos enteados, pelos sobrinhos, enfim, dentro do lar. E esse é um tema que nós temos que aprofundar e encontrar meios. E não podemos nos conformar, como disse aquele secretário de Segurança, de que isso não é possível. Não, é possível sim, desde que a gente eduque as nossas crianças e tenham campanhas sistemáticas a respeito disso. Vocês observem que o atual governo do Estado gastou nos últimos 8 anos mais de 800 milhões de reais em publicidade. Ou seja, esse dinheiro foi
gasto para promover coisas que muitas vezes eles nem fizeram. E nós temos que utilizar os recursos da publicidade, do dinheiro de publicidade, e aqui nós temos vários estudantes de publicidades, justamente na publicidade educativa, que vá formar gerações, seja ela uma forma de publicidade que eduque para que a convivência familiar seja harmoniosa e que os maridos respeitem as suas mulheres e vice-versa, e os seus filhos. Contra a mulher, um dos outros grandes problemas é a violência contra as crianças, principalmente a violência sexual. Então, se nós chegarmos ao Palácio Iguaçu, vocês podem ter certeza que nós não faremos publicidade de oba-obas, de obras de governo, não. A nossa publicidade vai ser sempre dirigida para uma finalidade educativa, seja para o respeito da mulher, seja das crianças contra a pedofilia, ou mesmo do trânsito, mas algo que seja educativo, e é o que estabelece a Constituição, mas que, infelizmente, os governantes não fazem isso, porque eles querem só se promover para se reeleger na eleição seguinte. Nós, da Rede Sustentabilidade, defendemos que o mandato é apenas um e somos contra a reeleição. Se eu for governador, nós não vamos nos candidatar à reeleição, mesmo que estejamos com altos índices de popularidade. Eu já fiz isso quando fui presidente da Câmara, eu podia ter me reelegido, mas eu acabei com a reeleição na Câmara e depois mudou, alguns anos depois, os presidentes, e eles voltaram a essa prática nefasta da democracia, que é justamente o instituto da reeleição. Nós defendemos um mandato de 5 anos. Obrigado pela presença, candidato. Aqui representando o Centro Acadêmico de Direito aqui da Universidade, eu acho pertinente em trazer até temas relacionados à nossa seara. O senhor vem falando sobre sustentabilidade, eu acho que em relação à sustentabilidade empresarial no ambiente público. A Paraná Previdência, segundo alguns estudos do Ministério Público de Contas, ela tem até o ano de 2021, o prazo de validade dela, aí até 2021 ela quebra. Qual seria a sua proposta para evitar com que isso aconteça em um eventual mandato seu? Eu quero agradecer a tua pergunta, e esse tema eu debati ontem à noite na Associação dos Delegados de Polícia. E tem razão o Tribunal de Contas. Há cerca de 3 anos eu fiz uma entrevista que está no YouTube com o ex-presidente do Paraná Previdência, o professor Jaime Lima, e ele diz exatamente isso. O atual governo e alguns governos anteriores praticamente quebraram com a Paraná Previdência. Eu posso dizer a vocês que a proposta que nós estamos fazendo, primeiro nós temos que fazer uma auditoria completa nas contas do Estado do Paraná para ver aonde foram esses recursos, punir aqueles que cometeram esses desvios e não apenas isso, responsabilizá-los, porque administrar um Estado como o Paraná, que tem hoje um orçamento previsto para o 2019 de 60 bilhões de reais, nós temos uma estrutura que está em todo o Estado, com mais de 188 mil funcionários, 183 mil funcionários públicos, é uma responsabilidade muito grande. E essa questão da Paraná Previdência, nós temos que fazer justamente uma comissão, um grupo de trabalho tripartite, que ali inclui especialistas nessa área, o poder público estadual, ou seja, os representantes do governo, e também os representantes dos servidores públicos, que são as grandes vítimas deste governo, que sucateou a Previdência. Nós, já com o professor Luiz Adão e com o Márcio Pacheco, nosso
deputado estadual, e o Flávio Arnes, estamos percorrendo o estado do Paraná. Eu já fiz mais de 15 mil quilômetros de carro por todo o estado do Paraná. E posso assegurar a vocês que em muitos municípios, prefeitos e vereadores diziam o seguinte: olha, nós nunca recebemos tanto dinheiro, e ainda eles sorriam e diziam assim: nós sabemos que eles tiraram o dinheiro lá da Paraná Previdência para investir em obras aqui no nosso município. Porque vocês sabem, numa cidade grande como Curitiba e outras grandes cidades, o voto a pessoa decide com a consciência. Agora, lá no interior tem toda aquela clientela, aquela situação. Não todas as pessoas, mas algumas são influenciadas pelo prefeito, pelo vereador. E esses políticos da velha política agem. Ou seja, naqueles rincões, ou seja, no Paraná profundo, eles buscam esses votos para se manterem os seus privilégios, as suas mordomias e principalmente se protegerem sob o manto do foro privilegiado. Nós estamos vivendo aqui no Paraná e no Brasil uma situação que eu classifico como caquistocracia. Prestem bem atenção nesse termo. Caquistocracia é um termo criado por alguns colegas nossos, jornalistas, que dizem o seguinte: nós estamos no governo dos piores indivíduos. Lá no Congresso Nacional são mais de 200 senadores e deputados envolvidos na Lava Jato e outros tipos de processo. Aqui no Paraná mesmo, o governador, cada dia surge um processo novo e a Gazeta noticia. Na Assembleia Legislativa, a mesma coisa com alguns deputados. Lá no Palácio, no governo do Estado, nós temos uma série de secretários que estão sendo processados ou foram. Inclusive, que quando eu fui presidente da CPI do transporte coletivo, ele foi um dos que ajudaram a fraudar a licitação do transporte coletivo, que agora 14 daquelas pessoas que nós denunciamos também foram denunciados pelo Ministério Público. Então isso tem que mudar e nós precisamos responsabilizar as pessoas que quebraram a Paraná Previdência. E como eu disse, a nossa proposta é justamente reunir especialistas e buscar uma alternativa, porque os funcionários públicos não devem pagar pela irresponsabilidade de alguns governantes. Não apenas os funcionários, mas os seus dependentes e os pensionistas do sistema previdenciário estadual. Obrigado, candidato. Nós vamos passar agora a palavra ao estudante de publicidade, Vitor Pelanda, que vai fazer também uma pergunta, fazendo parte dessa mesa. Bom dia, candidato. O senhor é do partido Rede Sustentabilidade, idealizado pela candidata Marina Silva, que tem como uma bandeira muito forte a preservação da biodiversidade. O Paraná é um dos poucos estados que ainda preservam o bioma da Mata Atlântica. Eu queria saber quais são as suas propostas em relação à preservação do meio ambiente no estado. Eu quero também agradecer essa pergunta e dizer que, além de todas as medidas que já são tomadas, uma das posturas nossas radicalmente contra é a medida que está aí na Assembleia Legislativa, que querem, digamos assim, liberar uma boa parte aqui do Segundo Planalto, aqui do nosso estado, dessa, digamos assim, dessa serra devoniana para determinadas atividades agrícolas. Quando nós defendemos a sustentabilidade, nós estamos defendendo a sustentabilidade, como eu disse anteriormente, para não apenas a nossa geração, mas para as próximas gerações. Quando o agricultor ele protege as suas águas, protege os seus rios, protege as suas nascentes, ele está protegendo o seu maior patrimônio, que é a sua terra. Quando eu fui vereador, nós fizemos um amplo debate sobre a preservação do solo, não apenas o solo rural, mas o solo urbano. E
nesse sentido, as nossas propostas que estão aqui no plano de governo é dar um incentivo aos agricultores, aqueles que preservarem não apenas a Mata Atlântica, que já está preservada por lei, mas preservarem os rios, os córregos e, principalmente, plantarem árvores ao longo desses córregos. Inclusive, eu recebi do Lions Sustentabilidade uma sugestão de que também uma forma de nós preservarmos a araucária, e está no nosso plano de governo, é justamente incentivar a plantação dessas árvores nativas ao longo dos córregos e da faixa de preservação dos rios. E isso é ao contrário do que normalmente o Estado faz, que ele quer punir quem comete o crime ambiental. Claro que o crime ambiental deve ser punido, mas nós temos que dar incentivo para aqueles que preservem, ou seja, que preservem as nossas águas, preservem as nossas nascentes, preservem o nosso patrimônio biológico que nós temos aqui no estado do Paraná. Então, a nossa ótica é, digamos assim, de dar incentivos, de apoiar quem estiver preservando. Evidentemente que os órgãos de fiscalização do Estado vão continuar fiscalizando, e quem cometer os crimes ambientais serão punidos da forma como a lei determina. Mas a forma que nós estamos encarando isso é de dar incentivo para aqueles que preservam, porque hoje, quando você planta, por exemplo, principalmente no interior, a gente observa que não se plantam mais pinheiros, ou seja, araucária. Eu tenho um amigo que é o professor Zanetti, que é o maior especialista do mundo em araucária, e, inclusive, fui a primeira pessoa a homenageá-lo quando ele desenvolveu a araucária de proveta, e uma forma de nós promovermos isso e não permitir que essa espécie que é nativa aqui nossa venha se extinguir, é justamente incentivar as pessoas a plantarem e transformar isso numa atividade econômica. Ali em Caçador, Santa Catarina, na região do Contestado, ele descobriu um pinheiro, por exemplo, que por ano dá em média mais de 700 pinhas. Vocês imaginem que riqueza esse pinheiro está produzindo, e ele está disseminando sementes desse tipo de pinheiro para que muitas pessoas possam plantar e o pinhão passe a ser exportado como um produto nosso que muitos países, inclusive na Ásia, na China, gostam muito desse fruto que é aqui da nossa região. Então, resumindo, a nossa postura é justamente de apoiar os agricultores e aqueles que fazem com que a terra seja protegida, o solo urbano, o solo rural e principalmente as nossas nascentes e as regiões de mata. Candidato, eu acho que seguindo um pouco dessa linha ambiental, a Kátia disse que tinha algumas outras perguntas, acho que a gente pode seguir um pouquinho nessa linha. Acho que a gente faz um bloquinho meio ambiente aqui, que eu acho que tem tudo a ver com a rede, né, com essa discussão, né? Então, eu vou fazer duas perguntas, uma primeiro, depois o senhor responde, eu emendo a segunda aqui. Juro que eu passo a palavra depois. Mas, no Brasil, a gente não tem a tradição política do sistema democrático de ter uma fidelização ideológica, né? Não é, por exemplo, como a questão nos Estados Unidos, em que você dificilmente vê um democrata virar republicano e um republicano virar democrata, porque as ideias são bastante divergentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma pluralidade de partidos com todos os pontos positivos e os pontos negativos disso, né? Como vereador em Curitiba, o senhor eleito, por exemplo, pelo PDT, um dos partidos que o senhor já participou, né? O senhor não teve uma atuação de destaque na área ambiental. O senhor citou a questão do meio ambiente, por exemplo, eu lembro bem que uma das fortes atuações era a questão da legalidade do transporte coletivo quando o senhor foi vereador. Eu queria entender um pouquinho dessa guinada para a área ambiental. O que lhe fez se filiar à rede? Obrigado pela pergunta, Kátia. Pelo contrário, a primeira
lei ambiental do Estado do Paraná, de Curitiba, ela foi aprovada quando eu fui presidente da Câmara. Isso em 1989. E eu fui um dos defensores da aprovação desta lei ambiental. Talvez no último mandato, Kátia, que eu me envolvi muito na questão do transporte coletivo, eu não tenha, digamos assim, atuado muito nessa questão. Mas a rede, nós tratamos a questão da sustentabilidade em todos os seus pilares, não apenas a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ética, a sustentabilidade estética, a sustentabilidade em todas as suas dimensões. Então, a ambiental é uma das posições que nós defendemos. Você tem razão. Eu fiquei quase 30 anos no PDT. E durante muitos anos, eu fui eleito várias vezes pelo PDT, eu defendi e continuo ainda defendendo as ideias do trabalhismo, que surgiu lá na Europa, principalmente na Inglaterra, no final do século, durante o século XIX, porque naquele momento as crianças, os jovens, eles estavam vivendo dentro daquelas minas. As crianças começavam a trabalhar com 12, 13, 14 anos e com 25, 26 anos eles já praticamente as suas vidas tinham se esvaído, eles morriam. Então, um grande cristão chamado Wesley, que criou a Igreja Metodista, foi o fundador do primeiro partido trabalhista inglês. E depois surgiram vários partidos que deram essa legislação social de proteção do trabalhador. Essas ideias continuam ainda comigo, sabe, Kátia? Pelo contrário, eu fiquei durante todo esse período no PDT, porque isso está na minha formação ideológica. Só que quando eu decidi sair do PDT por uma divergência interna nossa com o ex-prefeito e também com o comportamento do partido a nível nacional, eu fui estudar os novos partidos que estavam surgindo e surgiu a Rede de Sustentabilidade, que ela vê a vida como uma complexidade, ou seja, as ideias que nos movem agora são ideias um passo à frente daquelas ideias do século XIX que dividem o espectro político entre esquerda, direita e centro. Ou seja, nós procuramos ver a totalidade, a complexidade da vida, do universo, do ser humano. E, nesse sentido, talvez o maior filósofo e pensador se chama Edgar Morin, que também influenciou muito na vida da Marina Silva. E, se vocês observarem o programa da Rede de Sustentabilidade, ele está baseado nesses princípios. Porque, como diz a Marina e como nós acreditamos, aqui, se eu perguntar ao time que cada um de vocês torce, um torce para o Paraná Clube, que eu acredito que seja a maioria, outros torcem para o Curitiba e outros torcem para o Atlético, e tem alguns até que possam torcer para o J. Malucelli. Entende? E nós convivemos harmonicamente. Na política, você também tem que reconhecer que todos os lados, ou seja, que em todas as posições tem gente de bem e gente bem intencionada. Então, quando você diz que nós vamos governar com os melhores, aqueles mais capacitados, aqueles que têm uma capacidade técnica, têm uma capacidade administrativa e tenha também uma postura ética, nesse momento nós estamos respeitando, como disse o professor José Pio Santana, que eu sou fã dele, acompanho ele há muitos anos na Rádio CBN, nós estamos vendo essa complexidade e a diversidade que é a nossa sociedade. Afinal de contas, nós todos estamos nesse processo evolutivo, humano, e o que nos diferencia de alguém que é da extrema esquerda, da extrema direita ou de centro, são as ideias, mas todos, de um ponto de vista macro,
acreditam que essas ideias possam proporcionar o bem para a sociedade. Embora eu muitas vezes discorde dessas ideias, eu tenho que reconhecer o direito deles ter essas ideias e de expressá-las. Muito bem, candidato. Nós vamos passar. Depois eu faço. Sim. Foram gravadas algumas perguntas em vídeo, das quais serão feitas agora, peço a atenção de todos ao telão, inclusive do candidato, para vermos qual será a primeira pergunta para o candidato. Meu nome é Gabriele Cordovia, eu sou estudante de jornalismo da Universidade Positivo e eu gostaria de saber qual é o plano de governo voltado para os professores e servidores públicos, né, já que eles lutaram, teve uma manifestação contra o pacotaço, né, que afeta tanto a Previdência quanto os seus benefícios. E eu gostaria de saber, já que eu sou filha de professores. Eu quero agradecer mais uma vez a pergunta da nossa colega e dizer que a área de educação é um dos 4 pilares básicos do nosso programa de governo. E quando nós colocamos a prioridade das prioridades à educação, é porque nós reconhecemos a importância e o papel do professor. Dentre as prioridades da educação, nós colocamos no nosso plano de governo a prioridade para o ensino médio, ou seja, o ensino médio hoje, infelizmente, no estado do Paraná e no Brasil todo, ele não nos prepara para uma profissão. Hoje nós temos no catálogo nacional de cursos técnicos 225 cursos. Na rede estadual de ensino, nós temos cerca de 390 mil alunos fazendo o ensino médio. Recentemente eu fiz uma feira de emprego aqui no Barigui e foram 22 mil pessoas para cerca de 3.500 vagas. Daí eu perguntei para as agências, como é que vocês selecionam as pessoas? Eles disseram o seguinte, nós selecionamos Nós selecionamos 30 currículos, nós tiramos 3. Desses 3, apenas um vai conseguir uma vaga. Então, nós temos que oferecer à nossa juventude uma profissão técnica. Ou seja, hoje o ensino médio ele está apenas voltado para o vestibular. Entende? E, no meu ponto de vista, quando nós estamos vivendo uma época em que as profissões estão mudando, nós temos que aprender já no ensino médio uma profissão. Estão surgindo novas profissões, muitas estão morrendo, e essas novas profissões, algumas, daqui a 5, 10 anos, quando elas surgirem, nós nem imaginamos que elas vão existir. Vocês mesmos, estudantes de jornalismo, estudantes de publicidade e propaganda, hoje está abrindo um leque muito grande de atividades nesta área, que são, digamos, essa economia criativa, essa economia solidária, que no meu tempo, quando eu saí da faculdade, eu ganhava, por exemplo, 2 salários mínimos, no mês seguinte eu passei a ganhar 10 salários mínimos. Então eu saí num padrão lá embaixo e fui lá para cima. Hoje já é diferente. Cada um de nós tem que ser o seu empreendedor. Então, para os professores, nós vamos valorizar a categoria dos professores, vamos utilizar as 7 universidades estaduais para que eles possam se capacitar no sentido de cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, para que eles possam aplicar esses conhecimentos aos seus alunos. E, principalmente, rever a política salarial dos professores, que devem estar sempre no topo da carreira, junto com os funcionários da área de segurança. Muito bem, candidato. Pode ficar com o microfone. Nós teremos mais uma pergunta em vídeo aqui para o candidato.
Eu sou a Ana Júlia, estudo Publicidade e Propaganda na Universidade Positivo. E eu queria saber sobre a questão de segurança no transporte público. Ultimamente a gente tem visto muitos arrastões dentro do transporte e eu queria saber se já tem algum plano efetivo para melhorar isso. Ana Júlia, você agora entrou na minha área. O transporte coletivo de Curitiba é um verdadeiro estelionato contra o povo da nossa cidade. Vocês observem, em 2010 eles fizeram uma licitação fraudulenta, onde os grupos familiares que dominam o transporte coletivo de Curitiba, já há cerca de 60 anos, se arranjaram, cometeram uma série de crimes, além de fraude à licitação, formação de cartel, sonegação fiscal, etc. e tal, organização criminosa, e eles ganharam essa licitação com um preço 43 centavos mais elevado do que deveria ser o preço real, porque a tarifa do transporte coletivo é um preço público. Vocês vão dizer, mas 43 centavos, um dia você pode pagar. Só que com cada centavo a mais na tarifa do transporte coletivo, as empresas ganham no final do ano cerca de 3 milhões e 100 mil reais, porque são 310 milhões de passageiros por ano. E essa quadrilha que foi denunciada agora pelo Ministério Público de Guarapuava, porque houve uma delação premiada. O Ministério Público aqui de Curitiba arquivou todo um trabalho nosso de 4 meses em que nós abrimos a caixa preta da Urbis. Então, essa quadrilha que está administrando o transporte público da nossa cidade, eles vão permanecer até 2035. São 15 anos da licitação e mais 10 anos. Isso tem que ser revisto, porque isso foi uma fraude, foi um crime. Observe, são 8 anos que eles estão já nesse sistema. Eles ganharam a 3 milhões e 300 mil, não são só dados da CPI, são do Tribunal de Contas também e de outras comissões. Eles ganharam em torno de 130 milhões a mais do que deveriam ganhar. Ou seja, tiraram da economia de Curitiba todo esse valor. Roubaram das pessoas mais humildes e mais pobres de Curitiba. Eu fiz um cálculo, um cidadão nos últimos 8 anos que andou de ônibus na nossa cidade, ele perdeu cerca de R$ 1.800. Ou seja, tiraram uma televisão, tiraram uma geladeira, tiraram um bem de consumo, tiraram alguns quilos de feijão, de arroz e de carne dessas famílias. Então nós temos que nos indignar com isso. E por isso que tem esses arrastões dentro dos ônibus, porque eles não estão preocupados com a nossa segurança, eles estão preocupados com o lucro que eles estão tendo acima do que deveriam ter, porque eles já tinham o lucro operacional, roubando toda a nossa população. Desculpa, perdão. Olha, desculpe que eu me emocionei aqui, porque isso me deixa indignado, sabe? Infelizmente, isso não tem o destaque na mídia que deveria ter. Mas a Gazeta sempre noticia. Muito bem, candidato. Vamos ver mais uma pergunta para o candidato, então. Olá, meu nome é Samuel Cruzeta, eu estudo Direito aqui na Universidade Positivo. E a minha pergunta em específico é sobre o corte de verbas em relação às bolsas de estudos da CAPES. Em relação à educação e às pesquisas científicas, quais são os projetos e qual a opinião sobre o que vem acontecendo em relação a esse incentivo à pesquisa no espaço brasileiro e em especial aqui no governo do estado? Porque nós temos universidades estaduais também, né? Assim como as federais, e elas serão afetadas por esse corte à educação, não especificamente só o da CAPES, mas no modo geral. Quais são os projetos e o que os candidatos acham sobre esse corte de pesquisas que vem ocorrendo? Eu quero parabenizar os professores e os alunos do Positivo pelo nível das perguntas. Essa preocupação com o corte de verbas na área científica é uma preocupação nossa, minha, porque eu também faço parte de grupos de pesquisa e o nosso colega ali, ele abordou bem a postura que deve ser em relação às universidades estaduais. As universidades estaduais, o que nós estamos propondo é que
a pesquisa seja uma pesquisa aplicada, e incentivo mais a pesquisa aplicada, fazer com que o Paraná se torne uma referência em pesquisa aplicada, desburocratizar alguns procedimentos que dificultam, para que as empresas possam aplicar essa pesquisa, e nós já fizemos um estudo também com economistas do Conselho Regional de Economia e os economistas que fazem parte da minha equipe. Nós podemos transformar, se aplicarmos principalmente na nossa agricultura, a pesquisa e aumentarmos a nossa produtividade. Nós nos transformarmos num período de cerca de 4 anos, da quinta para a quarta economia do Brasil. Hoje nós somos a quinta, perdemos por pouco para o Rio Grande do Sul, mas numa década nós podemos nos transformar na terceira economia do nosso país, ultrapassando Minas Gerais. E posso dizer mais ainda, se a gente projetar o Paraná, que é digamos assim, é uma verdadeira Bélgica, com 4 vezes maior o território e a população da Bélgica, nós, talvez em 2 décadas, ou um pouco menos, sermos a segunda economia do nosso país, só superada por São Paulo. E é isso que nós precisamos, fazer com que o desenvolvimento ocorra de uma forma homogênea em todas as 39 micro-regiões do nosso estado, e fazer com que, com a capacitação da nossa juventude, atrair empresas para que a riqueza possa circular no nosso estado. Hoje nós temos uma dívida ativa do estado, ou seja, as pessoas que devem para o estado são mais de 230 bilhões de reais. Esse dinheiro tem que circular para gerar emprego, gerar renda, riqueza, e essa riqueza seja distribuída, e nós que hoje estamos com um PIB previsto para o ano que vem de 470 bilhões, possamos chegar talvez a 1 bilhão aqui no período de 8 a 10 anos. Então, a pesquisa é fundamental no nosso plano de governo. Depois eu vou deixar aqui, posso mandar por e-mail, por WhatsApp para vocês também, e vocês podem, inclusive, contribuir com medidas e com sugestões para o nosso plano de governo. Muito obrigado. Muito bem, candidato. Vamos mais uma pergunta de vídeo para o candidato. Meu nome é Merlin, faço publicidade e propaganda, estou no 3º ano. E, candidato, eu queria saber qual que é a tua opinião sobre o sistema de cotas e se você acha que esse sistema cria um abismo entre a educação privada e a educação pública. O sistema de cotas é uma medida que foi encontrada para, digamos assim, equilibrar a situação principalmente nas universidades federais e estaduais, as universidades públicas. Me parece que, num determinado período, ainda é aceitável, mas se nós melhorarmos a educação de qualidade no ensino fundamental e médio, e principalmente nas escolas públicas, eu quero dizer para vocês que quando eu vim fazer o vestibular aqui em 1975, eu tinha estudado numa escola pública lá no interior de Santa Catarina, e eu passei, mesmo sem fazer cursinho, sem nada, passei em 4º lugar no vestibular. Até me tornei quase uma celebridade lá na minha cidade, porque como é que alguém que veio do mato conseguiu passar no vestibular de jornalismo, que era super concorrido na época, mas é que eu sempre gostei de estudar. Então, nós também temos que dar a mesma chance para as pessoas, para que um dia a gente possa eliminar esse sistema de cotas e que todos tenham a mesma oportunidade de desenvolver. Eu, outro dia, estava conversando com um amigo meu que entrou na faculdade um pouco mais tarde, e isso serve de incentivo a todos nós. E ele disse, olha, eu reprovei 2 vezes no ensino fundamental, e hoje ele é um dos empresários mais prósperos desse país aqui, e entrou na universidade tarde, só que ele soube
digamos assim, além da genialidade que ele tem, ele soube se assessorar de pessoas com competência. Então, se a gente foi mal no ensino fundamental médio, não significa que a gente vai ter sucesso na vida. O sucesso vai depender de uma série de fatores, mas principalmente da nossa determinação, da nossa coragem, de sempre, em qualquer circunstância, ir em frente, não desistir, acreditar, confiar. Mas o mais importante não é só o sucesso financeiro, é a tua realização como ser humano, como pessoa, enfim, contribuir. Eu já estou numa fase que o meu sonho era ser jornalista para ser escritor. Até há uns 10 anos atrás, eu era suplente de senador e nós perdemos a eleição por 10 mil votos. 5 mil votos a mais, eu teria sido 4 anos senador. Daí eu entrei para a área acadêmica, foi em 2006. Eu já tinha uma pequena atividade acadêmica, mas daí entrei para valer. Nesse período, eu realizei meu sonho de infância, já escrevi 8 livros, tenho mais um para ser escrito agora, entende? Então, agora eu sinto que eu estou numa fase que eu tenho que também transmitir esses conhecimentos para as pessoas, para a juventude. Já tive 70 mil alunos, embora os políticos, professor Luiz Adão, por mais que a gente procure ser ético, sério e tal, mas o político sempre está abaixo de sola de sapato. Agora, como professor, pelo menos com os meus alunos, já sou quase uma celebridade. Muito bem, candidato. Mais uma pergunta em vídeo. Eu sou Patrícia de Jornalismo e eu queria saber se o governo do estado se sente responsável pelos acidentes que acontecem nas estradas e, se sim, o que pretende fazer para diminuir o número de mortes. Muito boa pergunta. Eu quero dizer a vocês que quando fui vereador em Curitiba, eu fui por 30 anos, em 1995, Curitiba foi a primeira cidade no Brasil a colocar como obrigatoriedade o uso do cinto de segurança para todos os passageiros. Eu ia num programa de rádio, as pessoas ligavam assim: se eu levar uma multa, eu vou lá e dou um tiro na tua cara, Jorge Bernardi. Então, naquela época, era um tabu você exigir o cinto de segurança. 3 anos mais tarde, professora Kátia, foi para o Código Brasileiro de Trânsito. Hoje é obrigatoriedade de todas as pessoas utilizarem do cinto de segurança. Nós temos que duplicar as estradas. Eles gastaram, hoje nós temos um dos pedágios mais caros do mundo. Então eu vou deixar. Então, em relação a isso, sim, nós vamos fortalecer a Polícia Rodoviária Estadual e aquilo que eu falei antes, campanhas educativas frequentes, porque o trânsito é uma tragédia. A gente tem que se cuidar todo dia e eu sofro todo dia com o que eu vejo nas estradas e principalmente os acidentes nas cidades. Eu acho, candidato, que seguindo a mesma linha, eu vou dar a palavra para a Kátia. Você falou que vamos complementar, eu acho que a gente complementa. Você ia perguntar sobre pedágio, ele já está falando de transporte. Tem uma pergunta de pedágio de vídeo, e daí eu queria complementar a pergunta do vídeo, na verdade. Muito bem, vamos ver se é a próxima, então. Se não for, a gente pergunta depois. Pode ser, vamos ver. Meu nome é Arthur, eu faço publicidade e propaganda aqui na Universidade Positivo. E minha pergunta é para os candidatos: quais são as propostas para as estradas aqui, sendo em vista que o pedágio do estado é um dos mais caros do país? Eu tenho uma bola de cristal, queria contar para vocês. Então, eu queria complementar essa pergunta, né? É uma pergunta sobre pedágio, indo um pouquinho mais além sobre o conceito, né? O pedágio vai terminar, o contrato atual vai terminar em 2021, no seu plano de governo já é bem claro que o senhor não pretende renovar. O governo federal já disse que não autorizaria, então nenhum governador que tente hoje, pelo menos, prometa renovar os contratos vai conseguir, porque o governo federal já disse que não renovaria nos termos atuais, né? Mas esse problema vai ficar para o próximo governador resolver, que seja quem for, né? O que eu gostaria de saber é o seguinte: há uma discussão muito grande se o pedágio é uma boa alternativa, porque há quem defenda, por exemplo, que se use dinheiro público, que a gente paga impostos, bastante
inclusive, para fazer a manutenção e administração das estradas. E há quem defenda que o ideal é deixar pedagiado, que isso é uma cobrança só de quem usa. Então, por exemplo, o sujeito que ganha um salário mínimo, que não circula pelas estradas, não estaria ajudando a custear aquelas estradas que deveriam ser pagas apenas por quem usa. Eu queria entender um pouquinho do seu conceito, pegando uma carona ali na pergunta do nosso aluno. Obrigado. Professora Kátia, eu quero dizer que o pedágio é um dos maiores estelionatos que aconteceram no estado do Paraná. Vocês observem que você viaja para o interior, isso drenou a economia do nosso estado, ou seja, sugou boa parte dos recursos e transformou e levou o nosso estado a ter um custo de logística elevadíssimo. A forma como eles fizeram foi uma forma para beneficiar esses grupos econômicos. Inclusive, o diretor-geral do DR fez uma delação premiada e está com tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque eles literalmente roubaram o povo do Paraná. Essas 6 empresas, essas 6 irmãs gêmeas, roubaram. Você vai daqui a Cascavel, você não encontra praticamente nada duplicado. Vai daqui a Londrina, também nada. O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, em hipótese alguma, temos que investigar e aqueles que roubaram, aqueles agentes públicos, têm que serem punidos. E o Ministério Público do Paraná tem que agir, porque quem está agindo é o Ministério Público Federal. O juiz Sérgio Moro, quando que mandou prender toda essa turma, na delação premiada ele se declarou impedido, que tinha muito serviço, etc. e tal. Mas o nosso Ministério Público aqui tem que cumprir com o seu dever e tem que investigar a fundo essa quadrilha, essa organização criminosa que se instalou ali. Quais são as medidas que eu estou propondo? Em primeiro lugar, ou nós fazemos uma licitação internacional, que daí vocês vejam alguns trechos pedagiados, como para Santa Catarina, o valor é razoável. Ou então, uma outra sugestão que o nosso grupo de estudos está propondo é criar um braço empreendedor do Estado, ou seja, lastreado na dívida ativa, que hoje é mais de 200 bilhões de reais, e o Estado buscar recursos do BNDES e de outras fontes para duplicar e não apenas essas rodovias, mas as nossas ferrovias também, que há muitos anos pararam, fazer com que esse dinheiro circule hoje dentro do Estado do Paraná. Ora, Santa Catarina fez isso, criou esse braço empreendedor, uma empresa de economia mista que investe em outras empresas, com um capital de R$1 bilhão lastreado, faz 3 anos, lastreado na dívida ativa do Estado de Santa Catarina, e pegaram o porto de Imbituva, que era um porto insignificante na região sul do Brasil, e em menos de 2 anos transformaram no 3º porto do sul do Brasil. Então, esse dinheiro que as pessoas não pagaram de tributos, professor Luiz Adão, esse dinheiro nós temos que colocar ele para circular. Por que nós precisamos que empresas de fora, esses grupos econômicos que são beneficiados pelo BNDES, como foi o caso da JBS, como foi o caso do Batista lá, que recebeu bilhões, não. E nós temos que fazer com que o dinheiro circule aqui dentro do Estado e possa promover a riqueza, gerar emprego para a nossa juventude, gerar emprego para os paranaenses. E essa é a medida que nós vamos fazer. Ou seja, vamos pegar esses recursos que hoje estão lá parados na dívida ativa e vamos fazer eles circular, gerar riqueza e fazer com que o Paraná tenha uma logística. Porque, professora Kátia, outro dia conversando com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Itália, aliás, ele disse o seguinte: as empresas europeias querem se instalar no Brasil, mas elas precisam de 3 coisas. Elas precisam de uma boa logística, elas precisam de mão de obra qualificada, ou seja, a juventude, técnicos, juventude com formação técnica, e elas precisam também de um
sistema de internet e bancário que eles possam agir no mundo todo. E é isso que nós vamos fazer para gerar emprego e riqueza para a juventude paranaense. Muito bem, acho que nós temos mais uma pergunta de vídeo para o candidato. Meu nome é Vitória Vendrame, eu sou aluna do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo e a minha pergunta é para saber como que o candidato vai redistribuir o imposto arrecadado no Estado. Evidentemente que essa é uma pergunta muito ampla. Agora, nós temos que rever também os repasses que estão estabelecidos para os poderes, tanto o poder legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Judiciário. Tem uma tese de que esses repasses obrigatórios, da forma como estão, são inconstitucionais. Hoje, para vocês terem uma ideia, o principal tributo do Estado do Paraná é o ICMS. Quando você compra, por exemplo, uma caneta, você compra um lápis, você vai na lanchonete, come um sanduíche, toma um refrigerante, nós todos estamos pagando esses impostos indiretos. São 32 bilhões de reais que serão arrecadados o ano que vem só nessa área. O orçamento total do Estado será em torno de 60 bilhões, incluindo a Sanepar, a Copel, essas empresas públicas. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo de enxugar a máquina, ou seja, o custeio hoje é de aproximadamente 24 bilhões de reais. E o que faz o Estado do Paraná, professora? O Estado do Paraná, a única coisa que está fazendo nos últimos anos é administrar a folha de pagamentos. E nós temos que fazer com que obras sejam feitas. Se você for daqui ao aeroporto, por exemplo, vocês vão ver que é uma obra pequena, uma pequena coisa que foi começada a construir antes da Copa do Brasil, já passamos a Copa da Rússia e não foi terminada. Então nós vamos fazer uma auditoria completa no Estado do Paraná para ver aonde estão os setores que estão se apropriando do nosso orçamento e, a partir daí, nós vamos fazer com que os recursos sejam aplicados em benefício da população do Paraná. Paranaense, sejam em obras de infraestrutura, como aeroportos regionais, como a extensão da Ferroeste para Guaíra e para Cascavel. Vamos retomar os estudos da hidrovia do Iraí e vamos fazer com que também haja, digamos assim, uma forma de recompor os salários dos servidores públicos que estão defasados em quase 12%, em função de que a nossa economia caiu e da forma como tem sido gasto os nossos tributos com privilégios e mordomias. Observem que o ex-governador do Paraná, em 7 anos e 3 meses, viajou de avião 780 mil quilômetros, ou seja, ele foi da Terra à Lua, voltou e deu uma volta ao redor da Terra. Se ele tivesse viajado mais de carro, certamente ele conheceria melhor os problemas do Paraná. O governador tem que dar o exemplo, tem que ser a primeira pessoa a se despojar de todos os privilégios e mordomias. Quando eu fui presidente da Câmara, que aqui uma juventude não lembra, mas está no meu gibi aí, professora, eu reduzi os custos da Câmara de 6,4% do orçamento para 1,8%. Acabei com a aposentadoria dos vereadores, acabei com os veículos oficiais, dispensei funcionários que tinham sido contratados só por interesse político e não por interesse da administração, e ainda no final da minha gestão nós devolvemos 4 milhões de reais em valores de hoje aos cofres públicos. Então o exemplo tem que partir do governador, e eu, governador, vocês podem ter certeza que darei o exemplo de austeridade. Candidato, nós estamos nos encaminhando então para o final da nossa sabatina. Como combinado, você tem agora 3 minutos para encerrar com o seu discurso e dar suas últimas apresentações, suas últimas falas aqui na MITCOM 2018. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de conversar com vocês,
jovens curitibanos e paranaenses. Dizer que sinto até uma certa nostalgia, porque o tempo mais... Desculpe. Que o tempo mais feliz da minha vida foi o tempo de estudante. Embora eu estude até hoje. Eu estudo já, eu tinha 24 anos e estava passando ali na frente da Universidade Federal, ali na Praça Santos Andrade. Era o mês de fevereiro e eu encontrei alguns estudantes indo para a escola, para a faculdade. E eu pensei comigo, disse, puxa, eu só tenho 24 anos e não preciso mais estudar. Ledo engano, um grande engano. Depois eu fiz especialização, fiz pós-graduação, várias pós, mestrado, doutorado. Nós somos uma geração que não vai poder parar de estudar nunca. E vocês estão começando a carreira profissional. Então, para mim, é uma alegria muito grande e quero agradecer aos professores, à Universidade de Tuiuti por essa oportunidade de... Desculpa, Positivo, me perdoem. Universidade Positivo, que eu estou emocionado por estar aqui junto com vocês. Dizer que nós fizemos um plano de governo e esse plano de governo está baseado em 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. Peço desculpas porque aquela outra universidade que eu falei, eu estudei lá também, fiz pós-graduação. Então estava na minha, um recal na minha memória. Fiz uma pós-graduação lá. Quero dizer para vocês que nós estamos nos inspirando no Manifesto Paranista, ou seja, um movimento que houve no século XIX, do século XX, logo depois da Guerra do Contestado, em que grandes personalidades se reuniram para dar uma identidade ao Paraná, de desenvolvimento, de progresso e para combater as velhas oligarquias que mandavam no Estado. Porque com a Guerra do Contestado, as pessoas perderam, o Paraná perdeu uma parte do seu território. Se eu tivesse nascido 40 anos antes, eu seria paranaense. Como eu nasci em 1956, já era território catarinense. Por isso que eu digo que eu sou paranaense do Contestado. E esse manifesto paranista, a partir dali o Estado do Paraná se transformou nesse Estado que nos dá orgulho a todos nós. Então eu quero encerrar este momento agradecendo a todos vocês e apresentando o manifesto paranista, porque paranaenses são todos os que nascem no Paraná. O paranista é aquele que nasce no Paraná, mas que também veio de outros estados, de outros países, de outras regiões, para construir esse grande Paraná. E diz o seguinte: paranista é todo aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, cadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça e do consentimento, reformou um perverso, escreveu um livro e plantou uma árvore. Portanto, todos nós somos paranistas. Eu agradeço a todos vocês que nos prestigiaram até esse momento e quero desejar a vocês muito sucesso na sua carreira profissional que está iniciando. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito bem, senhoras e senhores, está então encerrada a sabatina com o candidato da Rede de Sustentabilidade, Jorge Bernardi. Esta mesa foi composta por Kátia Brembati, professora do curso de jornalismo e jornalista da Gazeta do Povo, Pietro Maués, presidente do Centro Acadêmico de Direito. Em nome de todo o Miticom, agradecemos a sua presença. O aluno de Publicidade e Propaganda, Vitor Pelanda, muito obrigado pela sua presença. A Kátia tem alguma consideração, Kátia? Muito bem, o candidato então vai entregar formalmente então o seu plano de governo aqui para a universidade. Muito obrigado, candidato. Olha, eu estou entregando para um mágico e ele pode fazer uma mágica
de eu me tornar governador do Paraná. Hein? Essa mágica a gente vê nas urnas também, né? Pode ser nas urnas também. Muito obrigado. Então está entregue formalmente o plano de governo aqui do Jorge Bernardi para a Universidade Positivo. A todos lembramos que a nossa programação continua hoje também a partir das 9 horas da noite. 19 horas, isso. A partir das 19 horas teremos continuidade da nossa programação e às 9 da noite teremos mais uma sabatina com mais um candidato que estará aqui no nosso palco. Muito obrigado a todos e uma excelente manhã a cada um de vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado. Perder alguma coisa.